Vamos lá, coletiva do Renato Gaúcho depois da vitória contra o América de Cali. Tem coisa interessante nessa coletiva até pra gente poder analisar o jogo certinho. Então se inscreve aqui embaixo, deixa o like, dá essa moral aqui pra gente, beleza? Pra gente ter bastante conteúdo aqui relacionado ao Fluminense, como a gente sempre tem aqui no Raiz Tricolor. Vamos lá, vamos rodar a coletiva aí. Só pedindo perdão porque hoje a coletiva tá sem imagens. Teve, enfim, uma dificuldade lá na... Vocês vão até ver aí no meio. Caos lá em Cali para poder fazer, mas a gente tem o áudio da coletiva, então a gente vai sem a imagem diretamente do Renato, né? Acelera. Ok. Boa noite. Vamos dar início à coletiva do técnico Renato. Só queria pedir para manter a porta cerrada quando iniciar aqui, para não atrapalhar a concentração da resposta. Sim. Professor Renato Portaluppi, afectuoso saludo para usted, Diego Narváez. Eu vou tentar traduzir o que eu consegui, tá? De pergunta. De Actividad Deportes Tuluá. Profesor, felicitaciones, un gran partido. Fluminense ganó, la verdad, muy fácil. Quería preguntarle puntualmente por los jugadores colombianos que tienen su nómina. ¿Qué le gusta del jugador colombiano? O Fluminense ganhou muito fácil, então se você quiser fazer uma análise da partida, é que o Fluminense tem muitos colombianos e o que chama a atenção nele nos jogadores colombianos. Não, em primeiro lugar, o Fluminense fez uma grande partida. Nós sabemos que nós iríamos encontrar dificuldades. O América já tinha eliminado tanto o Corinthians quanto o Bahia. Conseguimos um gol logo no início da partida. Depois conseguimos o segundo gol logo em seguida. Isso deu uma tranquilidade maior para a nossa equipe. Eu vou para a entrevista, hein? Toda hora é a mesma coisa. Depois eu sou mal educado. O Renato tem que se estressar. Esse que vocês ouviram no início, é o assessor do Fluminense, o João Pinheiro. Ele tem feito toda a coletiva o pedido para poder fechar a porta, para poder não distrair, etc. O Renato tem sido bem... o termo que ele usou aí, né? Eu sou chato, eu sou implicante, alguma coisa assim, ignorante. Ele tem sido, toda a coletiva tem destacado esse ponto. Não sei se alguma concentração, alguma coisa específica, né? Eu gosto bastante dos jogadores colombianos, inclusive nós temos lá no nosso plantel. Sofremos uma pressão muito grande, mas sabemos sofrer, sabemos suportar a pressão do adversário. Tivemos algumas oportunidades logo no segundo tempo também para ampliarmos o placar. Infelizmente a bola não entrou e no finalzinho do jogo nós tomamos um gol. Mas faz parte, a gente conseguiu um grande resultado contra uma grande equipe fora de casa. Eu falei para vocês antes do jogo que nós tínhamos uma partida de 180 minutos, nós jogamos os primeiros 90 minutos aqui na Colômbia e agora nós temos mais 90 minutos em frente à nossa torcida no Maracanã na próxima terça-feira. A análise do Renato ela não é de todo errado. Você pode dizer que a conclusão do faz parte é muito ruim, né? Ou que retrancou demais, etc. Acho que é, mas a análise dele está de acordo com o que é dentro do jogo. Você pode contestar a escolha dele, mas a pegada é meio que essa. Profe Renato, muy buenas noches. Jorge David Castaño para los campeones de Univalle Estéreo. Queda la sensación de que Fluminense pudo ganar 3-0, 4-0. Ese gol casi sobre el final le genera una sensación de tal vez de amargura, tal vez de irse con una gran ventaja a Brasil y ese 2-1 aprieta o deja un poco más abierta la llave. Muchas gracias. Deu para entender, mas basicamente qual a sensação do Fluminense poder ter ganhado de 3-4-0 e no final dos contos somar um gol, se isso deixa uma sensação amarga no resultado. Sim, a gente estava com um placar muito bom de 2-0. Tivemos as duas oportunidades claríssimas. Uma com o Everaldo logo no início do segundo tempo, depois com o Canal que chegou a bola no travessão. Poderíamos sim ter feito o terceiro gol e praticamente eliminado o América, mas infelizmente a bola não entrou. O América continuou nos pressionando, tem uma boa equipe, a torcida deles ajudou bastante também. E infelizmente para a gente nós tomamos aquele gol no final. É lógico que deu uma esperança maior para o América, mas como falei, é uma partida de 180 minutos, nós conseguimos um bom resultado aqui na Colômbia e agora os outros 90 minutos a gente joga no Maracanã em frente à nossa torcida e jogando por 2 resultados. Conseguimos já a classificação para a próxima fase? Não conseguimos. Mas o que eu falei, nós temos 90 minutos para jogarmos agora em frente à nossa torcida. Profe, buenas noches. Fabián Urreste para Boom FM 99.1. Profe, usted planteó el partido así, de pronto el contragolpe, esperar 2 errores o errores del América y poderse llevar el triunfo? Gracias. Perguntou se ele planejou a partida dessa maneira, jogar no contra-ataque e esperar erro do América. Eu não vi muita partida dessa maneira, só do Fluminense esperando o erro do América não, né? Acho que o jogo ficou assim por conta faz parte do futebol, né? Logo no início que eu falei, houve uma indecisão por parte dos jogadores do América, um zagueiro com goleiro. Nós conseguimos fazer o gol contra no início, que isso deu uma tranquilidade pra gente. Logo em seguida, o Canóbio conseguiu, num belíssimo gol, num belíssimo chute de fora da área, fazer o segundo gol.
Sabíamos que nós iríamos sofrer, sabíamos que o América ia vir para cima da gente. Conversei com o meu grupo no intervalo do jogo, que isso iria acontecer. Aconteceu. Falei também que eles iriam deixar os espaços, que nós poderíamos matar o jogo, fazer o terceiro gol. Tivemos, como falei, as oportunidades, mas infelizmente não fizemos. E tomamos esse gol no final do jogo. Mas é o que eu falei, foi um bom jogo, as duas equipes procuraram o gol o tempo todo, um jogo bastante disputado. E eu volto a repetir, agora nós temos a chance de disputarmos a classificação da próxima fase em frente à nossa torcida. Professor. Acho que a análise está nesse ponto, né? Você pode questionar, eu acho que é válido questionar, o conformismo do Renato. O Renato está conformado demais com o fato da gente poder ter eliminado o jogo de hoje, etc, e não eliminou e ele está muito conformado. Acho que isso é uma postura para fora, tá? Acho que não é uma postura para dentro dessa maneira, não. Acho que ele não tá no meio de mata-mata, ele não vai poder ficar jogando lenha na fogueira contra elenco, etc. Mas acho que isso é um jogo que daqui a um tempinho a gente vai ouvir falar de uma maneira diferente, tá? De uma boa atuação e etc, mas de críticas à falha de atenção na reta final do jogo. Mas a análise é meio que essa mesmo. O Fluminense poderia ter feito mais e não fez. E o gol não pesa tanto porque ainda é uma vitória, né? Por aquí, Julián Londoño, Rayo Deportes Colombia. ¿Cómo califica el nivel de un jugador como Stum, al igual de un Germán Ezequiel Cano, que tuvo una muy buena participación aquí en el balompié colombiano? ¿Usted piensa alternar el doble 9 o jugará con el hombre en punta? ¿Y cómo califica el equipo en general en esta noche de hoy? Gracias. Essa aí foi mais difícil de entender, mas é como definir, né, qualificar ali a equipe no jogo de hoje, mas ele estava perguntando bastante sobre Germancano. Eu acho muito interessante o fato de colombianos chamaram de balompié, tá? Que é basicamente futebol em espanhol. Que é futebola, né? Ou pé-bola, né, no caso. E aí ele pergunta sobre Germancano, se ele pensa em jogar com 2 noves, com Germancano e Everaldo. O Germancano é um tema para eles, porque foi muito tempo do DIN, né, do Independente Medellín por lá. Então, os colombianos têm um olhar sobre o Germancano muito positivo. Regresso. É a maneira do América jogar, né? Nós sabíamos, eu já havia assistido alguns jogos do América, sabíamos que eles jogam com 2 pontas abertos, 2 jogadores rápidos. Inclusive, o ponta esquerdo jogou no Fluminense ano passado. É o que eu falei, jogando em casa, ele arriscou, tentando buscar um bom resultado, mas o Fluminense, como eu falei, soube sofrer, soube ser pressionado, fechou os espaços, não dando muitas chances ao adversário. Fizemos os gols, deu uma tranquilidade maior. Como eu falei, a gente poderia ter decidido a partida aqui, mas o América achou um gol no final do jogo, faz parte, eu falei. Agora nós temos 90 minutos no Rio de Janeiro. Profe, buenas noches, Jorge Bustamante para F12 Radio TV. Profe, salió lo planeado, usted planificó el partido así, y para la vuelta con la ventaja que usted tiene, ¿va a salir igual o ya en Brasil lo va a salir a buscar un poquitico más? Isso aí deu para entender, né? Eu estou satisfeito pelo que o meu time fez. A gente vem numa pegada muito forte lá no Brasil também, jogando a cada 3 dias. Nós viemos de um Mundial, onde todos os clubes tiveram férias, recuperaram seus jogadores, tanque cheio. O Fluminense é o único time que não teve férias, não teve folga, e a cada 3 dias a gente tem um jogo, a gente disputa 3 competições. Eu sei que você aí estava achando que não teria essa frase na coletiva de hoje, né? Achou errado. Viagem para cima, viagem para baixo. O grupo está sentindo esse cansaço. Mesmo assim, eles têm sido guerreiros, eles têm se entregado, têm conseguido os resultados muito bons para o clube. E agora, o que eu falei, nós temos mais 90 minutos no Rio de Janeiro. Fiquei bastante satisfeito com a nossa atuação aqui, mas nada está ganho ainda. A última aqui vai encerrar, Renato. Renato, André Galvão, SBT. Primeiro sobre o jogo, acho que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Quando o time fisicamente está com o tanque cheio, é outro time. Hoje a gente viu no início, o Fluminense teve um início muito forte, se aquilo que você planejou aconteceu exatamente como você imaginava. E uma outra sobre as chegadas, né? Santi Moreno anunciado hoje, segundo o presidente Mário, o Igor Rabelo tem boas chances também de reforçar o Fluminense, tem aí uma expectativa de um acerto até a próxima quinta-feira. O que você pode falar sobre esses 2 atletas? Bom, quanto ao tanque cheio, eu tenho feito uma programação juntamente com o meu grupo, praticamente uma equipe joga uma competição, faço bastante mudanças para a equipe jogar a outra competição, justamente para eles aguentarem, senão ninguém aguenta. É dessa forma que a gente tem jogado, tem dado certo, independente de quem começa o jogo, de quem entra na partida, é uma entrega muito grande e isso tem me satisfeito bastante. Quanto às contratações, eu sempre converso com o presidente. Só vou repetir um detalhezinho aqui. Olha só um detalhezinho nessa resposta. Eu tenho feito uma programação juntamente com o meu grupo, praticamente uma equipe joga uma competição, faço bastante mudanças para a equipe jogar a outra competição, justamente...
Dá a impressão que o Renato ia falar bem assim, ó. Eu tenho, né, planejamento, uma programação, uma equipe joga uma competição, a outra joga outra, só que aí ele não faço bastante alteração e tal. É basicamente o que se tem hoje é isso, galera. Existe uma equipe pro meio de semana, existe uma equipe pro final de semana, talvez com uma alteração ou outra numa semana que seja possível, como por exemplo agora o Fluminense, jogou terça na Colômbia, vem de uma semana batida cansativa, viagem para Salvador, Colômbia, sem treinar e etc. Dito isso, no sábado é Fortaleza no Maracanã, na terça é América de Cali no Maracanã. Dá pra escalar titulares nos dois? Dá. Talvez poupando um em outro, né? Mas segurando um cadinho um outro jogador, mas dá pra ter um time muito mais titular do que foi contra o Bahia em Salvador, por exemplo. Para eles aguentarem, senão ninguém aguenta. É dessa forma que a gente tem jogado, tem dado certo, independente de quem começa o jogo, de quem entra na partida, é uma entrega muito grande e isso tem me satisfeito bastante. Quanto às contratações, eu sempre converso com o presidente, né? Sempre que ele pode me dar um jogador para nos ajudar, ele tem feito isso, principalmente com a saída do Arias. Está achando um jogador importante, que eu tenho certeza que vai se somar ao grupo e vai nos ajudar bastante. O presidente já falou que está contratado, e eu costumo sempre falar dos jogadores contratados. Os jogadores que poderão ou não chegar, eu evito, porque eu só falo do jogador no momento que ele assina o contrato. Então nós temos mais um estrangeiro chegando ali, que eu tenho certeza que vai nos ajudar. Deu? Ok, Renato, obrigado, gente, boa noite. Sobre dois esclarecimentos aqui, né? Primeiro, sobre o Igor Rabelo, vou falar em outro vídeo, né? Que eu já gravei aqui. E segundo, sobre o Lessa, né? Teve pergunta do Jornada e tal, o Lessa que tá lá na Colômbia, ele desceu correndo pra chegar lá na coletiva e não deu certo. Fizeram a coletiva muito rápido, vocês perceberam aí pelo próprio Renato mesmo. Não deu tempo de descer da tribuna de imprensa e chegar até a sala de coletivas a tempo para fazer a pergunta. Então o Lessa ficou só mais na zona mista mesmo. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e deixa aqui embaixo suas opiniões sobre a coletiva do Renato Gaúcho. Valeu. Renato tomando aqui. E eu apertei o botão errado. Vocês ouviram um pedacinho da live pós-jogo.